Fala galera, beleza? Você sabe por que às vezes nós precisamos ter mais que uma conta AWS? Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre isso. E antes de eu começar, se você quer aprender sobre a AWS, não deixe de curtir o canal, de seguir o canal, porque eu estou sempre postando novidades e vídeos explicando um pouquinho sobre o que realmente o mercado está procurando referente à AWS. Então, por que nós precisamos, às vezes, ter mais que uma conta AWS? Eu vou dar alguns dos motivos. Primeiro, aqui nesse desenho, eu só estou com uma conta AWS. O que acontece quando temos uma única conta? Todos os usuários, tanto de gerenciamento, então pessoas que vão gerenciar, ou até clientes, né, vão começar a acessar aqui, eles vão todos acessar a mesma conta AWS. Qual é o problema disso? Às vezes você tem na mesma conta sistemas de produção, QA e Dev, então você tem coisas de desenvolvimento. O problema disso é que você pode ter pessoas que são responsáveis por desenvolvimento e pessoas que são responsáveis pela parte de operações de produção. Quando você tem esse cenário, o que acontece? Quem é de desenvolvimento acaba tendo a visão completa de produção e o mesmo de quem é produção e desenvolvimento. E esse não é o único problema, a visibilidade. Outro problema disso daqui é que pode acontecer de alguma coisa ser feito errado aqui, porque você tem todos os seus ambientes no mesmo lugar. Então se alguém acha que um servidor de produção e sem querer vai lá sei lá, acha que é um servidor de desenvolvimento e sem querer vai lá e desliga, vai ser um servidor de produção. Então isso acaba sendo um pouco perigoso de você misturar todos os ambientes. O que geralmente é feito, tá? E não é o principal motivo, eu ainda vou falar dos outros motivos. Geralmente é criado duas contas AWS. Uma fica responsável por produção e uma por não produção. Dessa forma, as pessoas quando querem acessar um ambiente de produção, elas vão vir nessa cloud, mas quando ela quer acessar o ambiente de desenvolvimento, ela vai vir nessa cloud aqui. Outro grande motivo, a partir do momento que você tem 20 ou 30, 40 instâncias, tá ok. Mas quando você começa a ter aí em torno de 100 instâncias, já o cenário ele muda bastante, porque todas as contas AWS ela possui soft e hard limits, que são limites. O soft, beleza, você consegue aumentar, que ele é tipo, você não pode ter mais que 100 servidores, você só pede, eu quero criar mais que 100. A AWS ela te autoriza. Agora tem os hard limits, que são outros problemas. Esses hard limits são APIs, chamadas de APIs, que você não consegue alterar esse limite. E você pode precisar alterar esse limite ao longo do tempo por conta de você ter gerenciamento de backups, algumas APIs que rodam, outros sistemas, eles vão começar a falhar, vai começar a ter esse tipo de problema. Até mesmo quando você estiver no painel da sua conta AWS, você vai notar que você clica no botão de descrever snapshots, por exemplo, ele pode levar alguns minutos e às vezes falha e nem te mostra todos os snapshots que você tem. Então o ideal, quando você começa a ter um número muito grande de servidores, como esse daqui que eu falei, 100, já é legal você separar entre as contas. Mas o que as pessoas geralmente falam, eu não quero separar entre contas AWS, porque pode ficar muito difícil o gerenciamento, porque eu vou ter que criar o usuário aqui, depois o usuário aqui. Não, isso não é necessário. Aí que entra o AWS Organizations, que é isso daqui que eu coloquei, vou até colocar em vermelho. O AWS Organizations é um conceito de você ter uma organização de contas AWS. Você vai lá e cria uma conta que ela vai se chamar a conta Master. Então essa é a conta Master. Essa conta Master, ela conecta com todas as outras contas. E ela inclusive gerencia de forma bem fácil se você precisar criar uma outra conta AWS. Então ela gerencia tudo isso daqui para você. E inclusive você pode configurar aí CloudFormation, que eu já falei no canal dos momentos, um CloudFormation, e configurar que ele crie usuários em todas as suas clouds. Então você consegue ter um ambiente todo igual. A questão do acesso não vai ser um problema, mas esse é um dos motivos que você precisa geralmente ter mais que uma das contas. Então não é só por conta de organização, não é por conta de perigo, não é só por você manter sistemas de desenvolvimento e QA no mesmo lugar, mas também pelo motivo de você precisar, às vezes, de algum recurso ou de alguma coisa e você ficar parado por causa de um hard limit. Então, galera, isso não é um problema. Outro ponto que eu gostaria de falar é que com a utilização de AWS Organizations, você consegue criar compartilhamento de recurso. Então, se você tiver uma VPC aqui dentro dessa conta AWS, você pode compartilhar essa VPC para as outras contas AWS. Isso quer dizer que, apesar de ser outras contas da AWS, você ainda tem o mesmo range de IP. Então você consegue ter todas .0, .0, né, .2, sei lá,
qual que vai ser seu range, enfim, você consegue ter o seu range disponível em todas elas e os servidores eles vão pingar um ao outro. E eu estou falando de servidores, mas tem outros recursos também que vão se comunicar entre um e outro. Então, galera, a AWS Organizations é algo que você tem que pensar, principalmente se a empresa tem uma previsão de você aumentar bastante a carga de servidores que você tem na AWS. Então, vale a pena. Se você começar a colocar tudo dentro de uma conta AWS, começar com uma conta AWS, e isso foi aumentando o número de servidores ao longo do prazo, você vai ter um problema que você vai, depois que você já está rodando o seu sistema de produção, já está dentro da cloud, você vai ter que começar a se preocupar em criar uma nova conta e daí transferir recursos de uma conta para outra. Isso daí pode ser muito estressante. Apesar de não ser algo extremamente difícil, é algo bem tranquilo de ser feito, ainda assim é um trabalho que você precisa de disponibilidade, organização, de pessoas envolvidas. Geralmente você precisa trabalhar fora do horário para fazer essa atividade, enfim. Então vale a pena você criar mais do que uma conta, mesmo se você tem poucos servidores. Esse é o meu conselho, tá bom, galera? Então é isso aí que eu gostaria de falar sobre a AWS Organization. Se você ficou com qualquer dúvida, não deixe de postar aqui, tá bom? Valeu!